o assunto de hoje, vamos começar a análise combinatória. Análise combinatória. E o primeiro assunto dentro da análise combinatória é princípio fundamental da contagem. Porque a análise combinatória é uma ciência para contagem. Contagem daquilo que a gente não consegue contar. Coisas grandes, não é que a gente não consegue ficar ali fazendo combinações, vamos dizer assim, para saber quantas que existem. Tá? Então a gente vai existir técnicas e uma das técnicas é o princípio fundamental da contagem. Então vamos lá. Princípio fundamental da contagem, certo? Princípio fundamental da contagem. Bom, aqui a gente já começa com uma dica, né? Que vai aparecer o E ou o OU. Ah, como assim? Com os exemplos vocês vão entender, tá? Mas é uma dica que todo mundo usa, né? A gente tem um erro de português aqui, mas vale a pena porque vai ser usado direto na hora de montar os exercícios, tá? Quando for multiplicação, multiplica, certo? E quando for soma, a gente soma. Soma. Aqui a gente tem aqui, ó, o E e o OU. Quando que vai ser usado o E ou o OU? Tá? Eu coloquei o exemplo aqui de um homem que vai se vestir, o exemplo mais simples que a gente pode ter, tá? E nós vamos ter aqui, ó, o homem tem 6 camisas. É bem simples, mas para a gente começar a entender desde o início, né? Um homem tem 6 camisas e 4 calças. Tá? Bom, ele pode se vestir de várias maneiras diferentes, né? Tá? Por que eu peguei esse exemplo aqui, ó? Porque tu vai pensar assim, na hora de tu vestir, tu vai colocar uma camisa ou uma calça, ou uma camisa e uma calça. Vai colocar uma camisa e uma calça para sair vestido, certo? Então, a gente sempre vai fazer essa pergunta. Eu vou sair de camisa ou calça na rua, ou vou sair de camisa e calça? Vou sair de camisa e calça. Ou seja, se é E, multiplica. Então, o número de possibilidades que eu vou ter vai ser 6 vezes 4. 6 vezes 4, 12, 24 possibilidades. Como é que eu posso explicar isso de uma outra maneira, né? Que seria como contar manualmente, né? Eu tenho 6 camisas. Essas camisas aqui poderiam ser as camisas A, B, C, D, E F. Tem 6, né? 2, 4, 6. E 4 calças. G, H, I e J. Se eu pegar a camisa A, eu posso combinar com a calça G, H, I e J. Só com a camisa A eu teria o quê? 4 possibilidades para mim sair. Né? Com a camisa A poderia sair com a calça G. Com a camisa A, com a calça H. Com a camisa A, com a calça I. E assim por diante. Depois a B é a mesma coisa. A C é a mesma coisa. Aqui, aqui e aqui. Se eu contar 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, é a mesma coisa que 4 vezes 2, 4, 6. 4 vezes 6, 24 possibilidades que eu tenho. Dá para fazer manual? Dá. Por quê? Porque é muito pouco. Agora, se tiver um roupeiro cheio de possibilidades, daí não tem como a gente ficar contando e vendo como que a gente vai combinar essas roupas, certo? Bom, agora o OU. Esse mesmo homem aqui, nos pés, ele vai pensar em usar tênis ou sapato. Eu acho que eu coloquei aqui, né? Ele tem 6 sapatos, 6 sapatos e 4 tênis, é isso? Só para ficar o mesmo exemplo de vocês, 4 tênis. 4 tênis. E eu faço a mesma pergunta. Eu vou sair de sapato e tênis? Dá para sair sapato e tênis ao mesmo tempo? Não. Ou eu vou colocar sapato ou eu vou colocar tênis. Então, quando for ou, ó, sapato ou tênis. Se é ou, eu soma, né? Vai somar. 6 mais 4, eu tenho 10 possibilidades. Tá, mas eu quero contar manualmente. Tudo bem, tá? Cada dia da semana eu vou sair com calçado.
Então, os 6 primeiros dias eu saio de sapato, 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 certo? 6 dias se passaram. Daí eu tenho mais 4 dias para botar tênis. Então, 6 dias mais os 4 dias, fecha um ciclo de 10 dias. Depois eu começo a repetir um primeiro sapato novamente. Dá para entender dessa maneira. Mas por quê? Porque a quantidade é pequena. Então, tudo é para a gente começar a contar, vendo que a coisa funciona. Depois a gente vai pegar uns pepinos maiores aí que você sabe como é que são os exercícios de análise combinatória. Então, o princípio da multiplicação ou da soma é a primeira coisa que a gente tem que saber, tá? Em probabilidade a gente vai usar demais. Probabilidade tu tem que saber análise combinatória. Ah, a probabilidade é difícil, mas muitas vezes probabilidade praticamente é uma fórmula só. Mas tu tem que contar para fazer a probabilidade. Daí tu entra na parte de análise combinatória. Agora a gente tem alguns exemplos aqui para a gente poder entender bem isso aqui. Como a gente está fazendo a questão de vestimenta, tá? Aí foi um homem, agora a gente vai colocar aqui no exemplo 1, uma mulher. E esta mulher aqui, para se vestir, ela tem algumas opções. Ela tem 6 blusas, ela tem 4 calças, ela tem 3 saias, e ela tem 4, eu vou botar aqui sapatos, tá? S de sapato, S de saia não fica legal. Calçados mesmo, calçados, como está no material de vocês, certo? Bom, vamos ver graficamente para vocês poderem entender, né? Então vamos pegar aqui a questão da mulher aqui, vamos fazer a mulher aqui. Vamos vestir essa mulher aqui, ó. Bom, o que a gente tem que vestir? A gente tem que vestir o tronco dela, que é com blusas. Olha só, o tronco dela, que é com blusas, eu tenho 6 possibilidades, certo? Quando eu for vestir a mulher da cintura até o tornozelo, vamos dizer assim, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 4 calças, mas eu tenho 3 saias. Mas não tem como ela sair com calça e saia. Ou é calça ou saia. Se é ou aqui, ó, ou, eu vou somar, ó. Porque ela tem assim, ó, 4 dias ela pode sair com calça, com as 4 calças, e os outros 3 dias com saia, dá 7 dias. Então ela tem 7 possibilidades, certo? E nos calçados ela tem 4, que é aqui embaixo. Então quantas possibilidades ela tem para se vestir? Observe que eu estou fazendo graficamente o que a gente vai fazer, o princípio fundamental da contagem, que é chamado de PFC, também é chamado princípio dos tracinhos. A gente põe os tracinhos para completar, né? Se faz muito isso aí na análise combinatória. Então observe aqui que eu teria o quê? Ela vai sair com blusa e saia ou calça e calçado. Ela tem que botar as 3 partes para sair. Então uma coisa e outra. Então aqui vai ser uma multiplicação. Então a resposta disso é 6 vezes 7 vezes 4, certo? Vamos fazer aqui 6 vezes 7, 42. 42 vezes 4, 42 vezes 4, dá 8. 4 vezes 4, 16. 168 possibilidades para se vestir, tá? Mas agora a gente vai montar de uma maneira assim, ó, para vocês entenderem melhor, tá? Então eu vou colocar assim, ó, tronco. Como é que se chama essa parte aqui? O meio e os pés. Olha só, tronco, meio e pés. Então eu vou ter que botar roupa no tronco e no meio e nos pés. Quando aparece o E, eu já ponho vezes aqui, ó. Eu vou multiplicar, certo? Bom, nesta parte de cima do tronco, eu tenho quantas possibilidades? 6 blusas. 6 blusas. Nos pés eu tenho 4 calçados. No meio eu tenho mais possibilidades. Eu tenho 4 calças ou 3 saias. Então aqui vai ser 4 vezes 3, certo? Então, 4 mais 3. 4 mais, porque é ou eu uso calça ou eu uso saia no meio do corpo, certo? Então aqui eu vou ter 6 mais 7, mais não vezes, ó, 6 vezes da mesma multiplicação, 168 possibilidades. Tranquilos? Ah, tá muito fácil? Tá, é muito fácil, tranquilo, né? Agora daí a gente pode adaptar esses exemplos, né,
do e e do ou, certo? E essa questão dos tracinhos, o que que é? Tu vai imaginar ocupando os espaços. Um exercício que é muito clássico, não tem no nosso material aqui, mas é muito clássico, é o seguinte, uma corrida nas Olimpíadas. São 8 raias, são 8 competidores. E eles vão formar um pódio. Então, o pódio tem uma parte mais alta, que é o primeiro lugar, tem o segundo lugar, ó, primeiro lugar, segundo lugar, e nós temos o terceiro lugar. Quantos vão correr? São 8 corredores. Corredores. Quantas possibilidades de pódios? Quantos pódios diferentes são possíveis? Daí que começa a complicar. Imagina, tá, então eu vou pegar lá, o primeiro vai sair em primeiro, o da raia 2 em segundo e o na raia 3 em terceiro. Depois o primeiro, o 2 em segundo e o 4 em terceiro. O cara vai ficar maluco fazendo isso aí, certo? Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Na primeira posição, e na segunda posição, e na terceira posição. Fábio, por que tu botou E? Porque os corredores vão chegar em primeiro, e segundo, e terceiro. Não vai ter uma corrida que vai ter só segundo lugar ou só terceiro lugar. Vai ter primeiro, e segundo, e terceiro. Então aqui eu já tenho o que é? Eu já tenho a multiplicação. Vamos montar o pódio aqui. Em primeiro lugar, quantos possíveis podem estar no primeiro lugar? Qualquer um dos 8 que vão correr, né? Tem 8 corredores. Ah, mas tem favorito. Isso não considera. A gente vai contar os possíveis pódios que pode acontecer. Às vezes é pódio, às vezes é uma corrida de cavalo, né? Que aparece nos exemplos mais tradicionais de livro, né? Tranquilos? Então, em primeiro lugar, quantos que eu tenho? 8 possibilidades. Eu tenho 8 corredores que podem chegar em primeiro lugar. Ah, em segundo lugar, 8 também? Não, porque um já chegou em primeiro. Então eu tenho os outros 7 para chegar em segundo lugar. Tá? Então isso aparece muito em análise combinatória de ir descontando, certo? Tem algumas coisas que não vão descontar. Tá? Já vou dar o exemplo aqui, ó, tá? Então, em segundo lugar, tem 7 corredores que podem chegar em segundo lugar, porque um já chegou em primeiro. Quando for olhar os que chegaram em terceiro lugar, quantos corredores podem chegar em terceiro lugar? 6, porque um chegou em primeiro e o outro chegou em segundo. Então a gente vai montar o pódio. Tá? Primeiro lugar, está todo mundo correndo, está olhando ali, qualquer um dos 8 pode chegar. Passou o primeiro lugar, para chegar em segundo, olha para trás, quantos tem? 7. Chegou o segundo, olha para trás, quantos tem? 6. Então aqui eu vou ter 8 vezes 7, 56. Olha só, 56 vezes 6. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 5, 30, 33. É um monte, né? 336 possibilidades, tá? Bom, daí eu falei assim que isso aqui é muito comum de descontando 1, certo? Agora tem situações que não desconta, tá? Por exemplo, pegar a turma de vocês. Turma de vocês, ó, pessoal, eu vou sortear 3 objetos aqui. Vamos lá, vamos botar no papelzinho cada um o seu nome. Daí eu pego aqui e coloco numa urna. Vamos lá, vamos sortear o primeiro lá, meto a mão lá dentro da urna lá, tirei lá. Saiu para o Guilherme o primeiro prêmio, certo? Saiu para o Guilherme. Guilherme ganhou o primeiro prêmio. Primeiro presente da turma, certo? Daí eu pego, coloco o Guilherme de volta na urna, vocês, não, peraí, o Guilherme já ganhou, tira ele fora. Se tirar ele fora, se tivesse 30 alunos na sala, o Guilherme ganhou e ele não participar do próximo, o próximo prêmio tem quantas possibilidades? 29. Agora, se colocar o Guilherme de volta dentro da urna, o que vai acontecer? Para o segundo prêmio, tem 30 possibilidades, qualquer um dos 30 pode ganhar novamente. Então, daí entra aquele exercício de probabilidade das bolinhas, com reposição ou sem reposição. Você já deve ter visto esse tipo de exercício, né? Qual é a probabilidade de tirar uma bola azul e 2 vermelhas? Né? Daí vai ter que dizer no exercício se é com reposição ou sem reposição. A primeira tudo bem, mas quando chega na segunda, a que saiu volta para a urna ou não? Se voltar, eu tenho um montante total. Se não voltar, eu desconto 1, tá? É muito comum esse negócio de descontar 1 aqui, tá? Tranquilos? Fechou aí essa parte aí? Então, nós temos aí o exemplo 1. O exemplo 2 que eu botei para vocês é um exemplo da gente contar caminhos. Contar caminhos. Claro, esses exercícios iniciais são tudo que a gente pode contar manualmente para vocês verem que a técnica funciona. Então, aqui seria do caso
de eu ir de uma cidade A até uma cidade B, certo? Bom, entre a cidade A e a cidade B existe uma cidade C. Só que para ir de A até C existem dois caminhos diferentes que eu posso pegar. E de C para B existem três caminhos diferentes. Três caminhos diferentes. De A até B tem três caminhos também, ó. 1, 2 e 3. Me acompanha aqui. Quantos caminhos possíveis eu tenho para ir de A até B? Eu quero ir de A até B, eu posso pegar cada dia um caminho diferente. Mas quantos caminhos eu tenho no total? Vamos contar manualmente? Olhem para o quadro aqui, ó. Eu vou vir aqui por cima. Tem 1, tem 2, tem 3. Se eu pegar esse daqui, tem 4, tem 5, tem 6. Aqui tem 7, 8, 9 caminhos. 9 caminhos diferentes. Vou botar assim, 9 caminhos diferentes. Vou conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caminhos diferentes, tá? Mas por quê? Porque era pouco caminho, eu consigo contar sem me perder. Agora, como que eu organizaria esse problema se ele fosse mais complexo? Olha só, eu tenho que ir de A até B. Eu tenho que ir de A até B. Eu posso ir de A até B direto, aqui por baixo, não posso? Ou, olha o ou, tem outra possibilidade de eu ir de A até B? Tem. Eu ir de A até C e, ó, de A até C e de C até B. Olha aqui a presença do OU e do E, que é muito importante na análise combinatória. Então, tem assim, ó, eu posso ir de A até B direto ou eu posso vir por cima. Mas para mim vir por cima, eu tenho que fazer esse caminho e o outro caminho para me chegar até a cidade B. Então, apareceu o E. Aonde aparece o E é multiplica. Onde aparece o OU é soma. Tranquilos? Agora a gente só vai contar, ó, de A até B, que aqui por baixo eu tenho quem? 1, 2, 3 caminhos. De A até C eu tenho 2 caminhos. E de C até B eu tenho 3 caminhos, 3. Qual é o total de possibilidade? Eu fiquei com 3 mais 2 vezes 3. Aqui entra a questão da prioridade na hora do cálculo, certo? Qual é a prioridade? A multiplicação ou a soma? A multiplicação. Tá? Nas prioridades a gente tem lá, primeiro a gente faz raiz e potenciação, depois a gente faz multiplicação e divisão, e depois a gente faz soma e subtração. Tá? E se empatar a prioridade, já vão se ligar nisso, é na ordem da escrita. Se eu tenho uma multiplicação aqui, uma multiplicação aqui, qual que eu faço primeiro? Primeiro essa aqui, porque eu escrevo daqui para lá. Tá? Esta é a regra da matemática. Então vamos lá. 3 vezes 2, 6. 6 mais 3, 9 possibilidades. Bateu. 9 possibilidades. Tá? Ontem eu peguei uma videoaula dessa mesma aula aqui e mandei para vocês. Quem viu deve estar muito chata a aula de hoje. Mas tu vai entender tudo, tá? Porque ali já é ela compacta, aqui vocês vão ver exatamente a mesma coisa, tá? Tranquilos? Agora a gente vai ver com números, tá? Contagem de números. Às vezes o exercício é relacionado a número de apartamentos, né? Que termina no segundo andar, começa com 2, no terceiro começa com 3, no quarto com 4, né? E o final diz alguma coisa, a gente tem que contar o número de apartamentos. E às vezes o prédio é grande. Então, para isso, a gente precisa desse auxílio da contagem, tá? Então, aqui, vou apagar, se alguém quer tirar um print da tela aí. Vamos seguir. Então aqui eu botei o exemplo 3 para vocês, ó. Quantos números naturais
Ali faltou naturais, tá? Quantos números naturais de 2 algarismos? Então, exemplo 3. Quantos números naturais, que é o n, né? Mas vamos botar aqui números naturais de 2 algarismos, com os dígitos 2, 3, 4 e 6, tá? Quantos que eu posso fazer, certo? E vai ter, esse é o exemplo 3, e o exemplo 4 é muito parecido, tá? Já vamos fazer os dois praticamente juntos. O exemplo 4, quantos números naturais, os números naturais é o n, tá? É o 0, 1, 2, 3, 4. São, numa linguagem popular, são os inteiros contando 0, tá? Naturais de 2 algarismos distintos. Essa palavra aparece muito nos exercícios. Algarismos distintos. Com os dígitos, é os mesmos, né? 2, 3, 4 e 6, tá? Pessoal, quantos números naturais com 2 dígitos? O que seriam os 2 dígitos? Que eu não escrevi aqui, ó. É o seguinte, na hora de formar um número, eu vou colocar uma unidade e eu vou colocar uma dezena, certo? Tranquilos? Como eu falei dos apartamentos de cada andar, no 4º andar começa com 4, é a dezena, tá? E a unidade pode dizer a posição solar, caiu um dos exercícios 2 anos atrás, 1 ano atrás, desse tipo assim, certo? Na hora de montar o número, eu vou botar a dezena e a unidade, certo? Então, eu vou ter uma multiplicação aqui, mas eu vou fazer manualmente para mostrar para vocês. Se são 2 dígitos, ele pode começar com 2. 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4 e 2 e 6. Começando com 2, só tem essas 4 possibilidades. Ah, mas pode o 2 com 2? Pode. Ele não me falou nada. O de baixo que não vai poder, que eu já vou explicar para vocês. Então, olha só o que acontece aqui. 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 6. Mas se começar com 3, eu tenho o 3 e o 2, o 3 e o 3, o 3 e o 4 e o 3 e o 6. Se começar com 4, pode ser 4 e 2, 4 e 3, 4 e 4 e 4 e 6. Se começar com 6, o 6 e o 2, o 6 e o 3, o 6 e o 4 e o 6 e o 6. Agora posso contar manualmente quantas dezenas eu fiz, né? Que são números com 2 dígitos, né? Quantas dezenas eu fiz aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 dezenas, 16 possibilidades eu tenho. Mas como que eu posso fazer isso de uma maneira mais rápida? Porque se a contagem fosse maior, eu vou montar o número. Quando eu monto o número, olha só, eu peguei o 2, que é a dezena, e o 2 a unidade. Peguei o 2, que é a dezena, o 3, que é a unidade. Então, quando eu for montar a dezena, pode começar da frente para trás ou de trás para frente. Quando eu for montar a dezena, que é o número da frente, quantas possibilidades eu tenho? 1, 2, 3, 4 possibilidades. Eu vou botar aqui 4. 4 possibilidades. Bom, quando eu for montar a unidade, quantos eu tenho? 1, 2, 3, 4. 4. 4 vezes 4 deu as 16. Ah, não é 4 vezes 3? Quem já está acostumado aí, não. Por quê? Porque eu posso ter números repetidos. Então, por exemplo, se eu botar aqui o número 4 aqui, 4, esse aqui pode ser qualquer um dos 4. Ó. Quando eu começar com 4, pode a unidade ser 2, 3, 4, 6. Qualquer um dos 4 serve para a unidade. Tranquilos? Agora, o segundo sim, que fala quantos números naturais com 2 algarismos distintos. O que é a palavra distinto? Diferentes. Então, não posso ter número repetido. Tá? Então, por exemplo, quando fala assim, quantos números com 4 algarismos distintos eu posso formar?
com os números de 0 até 9. 4.324. Isso não pode, ó. Não pode. Por quê? Porque aqui deu repetido. Se falar distinto, não pode. Tá? Mas se aqui for 9, por exemplo, daí pode. Daí já serve, tá? Então aqui eu não posso ter repetidos. Então, por exemplo, se eu começar com 2, não vale 2 e 2. Tem que ser 2 e 3, 2 e 4 e 2 e 6. Se eu começar com 3, é o 3 com 2 na frente, o 3 com 4 e o 3 com 6. Se eu começar com 4, 4 com 2, 4 com 3 e 4 com 6. Se eu começar com 6, o 6 com 2, o 6 com 3 e o 6 com 4. Quando a gente começa a explicar isso, a gente tem uma sensação, pô, mas eu gostei disso, eu vou fazer assim, contando. Mas não dá, tá? Quando a gente chegar em permutação, eu pego um nome bem simples, né? Com 3 letras. Léo é o nome que eu uso na minha apostila. Daí tu troca as letras ali e tu conta. Dá 6 anagramas. Anagramas são palavras que usam as mesmas letras, não tendo sentido. Daí eu falo, pega Fábio agora. Dá 120 anagramas. Meu nome tem 5 letras, dá 120 anagramas. Como é que tu vai fazer 120 e não vai te perder? Não tem como. Daí a gente tem que usar a técnica de contagem, tá? Bom, o que vai acontecer aqui, ó? Pessoal, o que vai acontecer? Eu vou montar o número aqui, ó. Eu tenho a dezena e a unidade para formar o número. Quando eu for montar a dezena, pode ser qualquer um dos 4 números aqui, ó. Pode começar com 2, com 3, com 4 ou com 6. Então eu tenho 4 possibilidades aqui, ó. E quando eu for montar a unidade, olha só, tem 4 possibilidades, o 2, o 3, o 4 ou 6. Só se eu pegar o 3, por exemplo, eu só tenho 3 possibilidades para a unidade, ó. Por quê? Eu tenho 4 possibilidades, qualquer um deles. Vamos supor que eu peguei o 4 aqui, ó. Quando eu for botar a unidade, como são distintos, tem que ser diferentes, eu usei já o 4 aqui. Então o que vai acontecer aqui? 1, 2, 3. Eu tenho 3 possibilidades. Como é E, é vezes 4 vezes 3, 12 possibilidades. Eu vou tirar esse 4 daqui, porque coincidiu 4 com 4 aqui, ó. Olha só, na hora de montar a dezena pode ser qualquer um desses 4 aqui. Vamos supor que eu escolhi o número 6. Escolhi o número 6 para botar aqui. Quando eu for montar a unidade, eu não posso usar o número 6. Posso usar só o 2, o 3 ou o 4. Ou seja, 3 possibilidades. Aqui são possibilidades, não são os números, tá? Aqui são possibilidades. Isso é importante também. Tá? Então a gente forma dessa maneira. Tranquilos? Então a gente tem o exemplo 4. E agora a gente vai entrar nas restrições. Nem sempre vai ser tão simples assim, né? As restrições que vai fazer a gente pensar mais, tá? Sem restrição, praticamente todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo acerta tudo, tá? Na hora das restrições que começa o problema, tá? Vamos começar aqui, ó, com restrições. Qual é a dica quando tem algum tipo de restrição? Tu tem que começar pela restrição, tá? Por quê? Porque no momento que tu faz a restrição, o exercício vira normal, como a gente está vendo até agora. Tu vê, ó, qual é o pepino do exercício tal? Tem uma observação ali embaixo, né, da restrição, tá? Restrição significa o quê? Não sei como é que eu botei aí, mas começa por ela. Começa por ela. Tá? Pela restrição, tá? Agora, a observação ali embaixo. Fábio, mas se tiver mais de uma restrição, às vezes tu tem que abrir o problema, certo? Tem mais de uma restrição, tem 2 restrições. Tu considera uma restrição e tu faz a outra restrição. Daí tu vai analisar, pode acontecer uma coisa ou outra. Daí tu vai fazer como se fosse 2 exercícios, daí tu vai acabar somando. Então são aqueles exercícios que a gente faz por linhas, né? Vai fazendo por linhas e depois soma ou acaba multiplicando. Tem um exercício clássico aí do Enem, deve ter na nossa apostila, tá? Antes da aula eu procurei alguns exercícios que na minha cabeça eu vou precisar deles hoje, mas não imaginei nesse aí. Deve ter aí, que é um esquema do cara tira uma ficha
com número gigante lá, 5.700 não sei quanto, e daí o computador tem um problema, né? São com 4 dígitos ou 5 dígitos, tem um problema e só chama os números pares ou ímpares, tá? E quer saber qual é a posição daquela ficha ali, certo? E daí o que acontece? Tu vai fazer a contagem, se o teu número começa com 5.000, são 4 números, 4 dígitos. Se o teu número começa com 5.700 e alguma coisa, tu vai ter que contar todos que começam com 1, por exemplo, mas parece que não tem ímpar, é só par. Não, 5.000 tem ímpar, não tem os pares. Então tu vai ter que contar todos que começam com 1, que são os 1.000, né? Todos que começam com 3, que são os 3.000, e todos que começam com 5, que são os 5.000. Mas pode acontecer uma, né? E daí tu vai fazer cada uma delas e depois tu vai acabar somando, tá? Então tem muito exercício que a gente faz por linha, como se fossem separados assim, e depois a gente acaba somando, tá? Então na restrição muitas vezes a gente tem que abrir a restrição. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui com restrição, tá? Sempre começar pela restrição, ó, começa por ela, certo? Daí nós temos aqui, primeiro exemplo aqui, exemplo 1. Quantos números pares, ó, quantos números, vou botar aqui, números pares, números naturais pares, essa é a restrição, com 4 algarismos, ó, 4 algarismos, ó, vai ter aqui, ó, o que seriam os 4 algarismos? Unidade, a dezena, a centena e o milhar. Unidade e milhar, certo? Seria alguma coisa desse tipo aqui. Então nós temos 4 algarismos distintos com os dígitos. Quais são os dígitos aqui, ó? 1, 2, 3, 5, 7 e 8. 1, 2, 3, 5, 7 e 8. Pessoal, se não tivesse a restrição de serem números pares, como é que a gente faria isso aqui, ó? Olha só, ia contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ia botar 6. Aqui são algarismos, deixa eu ver se estão distintos. Algarismos distintos aqui, ó, distintos. O que significa? Se os 4 algarismos são distintos, eles têm que ser diferentes. Então me serve, por exemplo, o número 3.721. Me serve, certo? Agora não me serve o número 3.727, ó. Por quê? Porque repetiu o 7 aqui, ó. Ó, não serve, tá? Então não posso ter algarismo repetido. Então se não tivesse a restrição de ser par, eu faria assim, ó. 2, 4, 6. Eu tenho 6 números para botar aqui. 6 dígitos. Quando eu fosse botar a centena, não posso usar mais o 6, que um deles ia estar aqui, senão vou repetir. Então seria 5, 4 e 3. Seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Só que eu tenho uma restrição, tem que ser par. Qual é a condição do número ser par? Terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, que são os números pares. Né? Então para ele ser par, tem 5 possibilidades, mas ele não me dá 5 aqui em cima. É para esse exercício aqui. Então para ele ser par, olha só, para ele ser par, ele vai ter que terminar com 2, o 4 não tem, o 6 não tem e o 8 aqui, e o 0 também não tem. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 possibilidades, tá? 2P, 2 possibilidades para terminar o número. Ou meu número termina com 2 ou termina com 8. Se eu não falasse isso aqui, quais eram os dígitos, eu ia considerar 5 possibilidades. Terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, certo? Aqui ele me deu esses aqui, eu tenho 2 possibilidades. Bom, no momento que eu colocar o último número, eu vou ter que começar pela restrição. Eu não vou montar o número do milhar para a unidade. A restrição está na unidade, eu vou começar por aqui. Na hora de montar o número, por exemplo, vou escolher o 2 ou o 8. Vamos supor que eu escolhi o 8, ó, escolhi o 8. Escolhi o 8 aqui. O que acontece? Quando eu for montar aqui o milhar, eu não tenho mais o 8 para botar aqui, porque eu botei lá no fundo. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Eu vou ter 5 possibilidades.
Por que 5? São 6 números. 2, 4, 6. 6 dígitos. 6. Eu usei 1 para fazer o número par. Eu tenho 5. Quando eu for montar a centena, eu já usei 1 lá no fim para ser par e 1 no início. Então, 2, 4, 6. Do 6 eu já usei 2. Então, eu tenho 4 possibilidades. Então, esse raciocínio de descontando se usa muito. Conforme o exercício eu vou alertando vocês. Tá? Depois, a dezena é o último aqui. Quantos números eu já usei? 1 lá no final e 2 aqui. Já usei 3 números. Eu tenho 2, 4, 6. 6, usei 3. Eu tenho 3 possibilidades para colocar aqui. Então, quando eu for montar o número, eu vou botar o milhar, e a centena, e a dezena, e a unidade. Como é E? Multiplica. Então, quantas possibilidades eu tenho nesse exercício? 5 vezes 4, 20. Né? 20 vezes 3 dá 60. Vezes 2, 120 possibilidades de montar números. Como é que eu vou fazer 120, né? Tentando trocar eles? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. O cara vai ficar louco. 1, 2, 3, 5 não pode, porque é ímpar, né? Então teria que ter mais esse cuidado. Então o troço ia ficar muito maluco de fazer, tá? Por isso que existem essas técnicas. Vamos para o exemplo 2. Exemplo 2. Quantos números... Cadê o exemplo 2? O 1 está aqui, o 2 tá aqui. Exemplo 2. Quantos números com 3 algarismos distintos... Ó, quantos números com 3 algarismos distintos, 3 algarismos distintos, diferentes, quantos algarismos distintos podem ser formados com os dígitos, vou botar aqui, dígitos, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. 2, 4, 6, 7 números tem aqui. 2, 4, 6, 7. Bom, quantos algarismos são? Olha só. Pessoal, são 3. 1, 2, 3. Eu vou formar com a unidade, a dezena e a centena. O número vai ter unidade, dezena e centena, certo? Tranquilos? Olha o erro mais comum aqui, ó. Pessoal, eu vou fazer errado. Presta atenção que eu vou fazer errado nesse momento. 2, 4, 6, 7. Pode ser qualquer um dos 7. Vou botar aqui, ó. 7. Depois, quando for fazer a dezena, vou usar um deles. Vou usar o 3, por exemplo. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ter 6. Bom, quando eu for montar a unidade dos 2, 4, 6, 7 números, 2 já foram usados. Então, aqui eu vou ter 5. 7 vezes 6 vezes 5. Tá certo? Tá errado. Por que está errado? Tá? Porque aqui a gente tem o 0. O número não pode começar com 0. Então, por exemplo, assim, se eu botar assim, 0, 4, 2, vale no nosso exercício? Não. Por quê? Porque se é 0, 0 aqui na frente não vale nada. Então, esse número é 42. Isso aqui é um número com 2 dígitos, com 2 algarismos, e não com 3. Tá? Então, tem uma restrição. Onde é que é a minha restrição? Olha só, isso aqui não pode. Agora, 402 pode? Pode. O 0 ali no meio pode. Não pode na frente. Então, a minha restrição é que a minha centena não pode 0. Não, ó, não 0. Não pode 0. Então, tem que começar por onde? Exercício tem restrição, tem que começar pela restrição. Pô, meu pepino, eu não posso começar com 0. Vou resolver isso primeiro. Se eu não posso começar com 0, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades para colocar aqui. Ah, agora já sei, então é 6 vezes 5 vezes 4. Errou de novo. Ah, mas não é assim, vai diminuindo, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, se aqui é 6, 6 vezes 5 vezes 4, não, errou de novo. Presta atenção. Aqui eu não posso 0, eu tenho 6 possibilidades. Vamos supor que eu coloquei aqui o número 4. Quando eu for para a dezena, eu não posso usar o 4 que eu já usei aqui na centena, mas me sobram o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilidades. De novo.
Ah, mas por quê? Porque agora eu posso contar o zero. O zero nas outras casas pode, só não pode no início. Agora sim, usei outro. Vamos supor que eu usei o próprio zero. Agora na última casa, eu usei o 4 no início, usei o zero aqui, 4 no início, 0. Para formar a última casa eu tenho quantas possibilidades? Ali eu botei o 2, mas eu teria o 1 para botar, o 3, o 5 e o 6. Eu tenho 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades. Como é E, multiplica. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 5, se fosse 10 era 360. 180. 180 possibilidades. Tudo bem? Tranquilos? Então a gente vai contando, a gente vai montando, tá? Vai depender da criatividade de cada um, tá? Acontece muito, um exercício que os alunos chegam para mim e falam assim, pô, o mais difícil de todos da análise combinatória foi um dos amigos que ia jogar vôlei e queria saber quantas duplas ia fazer, tá? O pessoal considera esse exercício como um dos mais difíceis dos últimos anos, tá? Olha só como é que é aquele exercício. Dá para a gente fazer com a primeira aula. Acho que sim, vou fazer agora. Tá? A história são 8 amigos, tá? Tem 2 canhotos e tem que saber quantas duplas vão fazer. Se eu não me engano, a resposta dá 90. Eu já fiz várias vezes esse exercício para aluno, tá? Então imagina 8 amigos, 2 são canhotos. Se 2 são canhotos de 8 amigos, nós temos 6 destros, certo? E quer saber quantas duplas eu posso fazer e os canhotos não podem estar na mesma dupla. Entenderam o raciocínio ou não? Tá? Então, eu vou tentar fazer aqui sem ler ele, tá? Então, olha só. Eu tenho o canhoto 1, o canhoto 2, daí eu tenho 2 canhotos e 6 destros. Eu tenho aqui o destro 1, destro 2, destro 3, destro 4, destro 5 e destro 6, tá? Isso aqui é do Enem, uma questãozinha aqui para formar duplas de vôlei. Quantas pessoas eu tenho? Pessoal, presta atenção como é lógico. Quantas pessoas eu tenho? São 8 pessoas. Quantas duplas eu vou ter? 4 duplas. São 8 pessoas, 4 duplas, né? Então, eu vou ter aqui a primeira dupla, 2 pessoas, a segunda dupla, a terceira dupla e a quarta dupla. Entenderam as 4 duplas aqui? Certo? Bom, qual é a restrição? Não ter 2 canhotos. Eu tenho que me livrar da restrição. Então, as 2 primeiras duplas que eu vou fazer, eu já vou botar um canhoto em cada dupla e acabou meu problema. Concorda comigo ou não? Então, aqui, eu vou botar aqui o canhoto 1, risco ele, e aqui o canhoto 2, risco ele. Tranquilos? Fixei os caras, dupla 1 e dupla 2 vai ter os canhotos. Beleza? Quando eu montar essa dupla aqui com o canhoto 1, tem que jogar com ele quem? Um destro. Mas qual destro vai ser? Qualquer um dos 6. Então eu tenho 6 possibilidades aqui. Concorda comigo ou não? Eu peguei o primeiro canhoto, ele pode combinar, essa palavra é perigosa, tá? Ele pode combinar com o quê? Com 6 destros. Concorda comigo ou não? Vou escolher um. O canhoto 1 vai jogar com destro 4. Tirei ele fora. Quando eu pegar o canhoto 2, ele vai ter que jogar com destro. Mas não tem mais 6 destros, porque um vai jogar com o canhoto 1. Ele vai ter quantos destros aqui? 5 destros. 5 possibilidades, porque é qualquer um deles. Ele vai jogar com destro 2, por exemplo. Tranquilos? Já montei 2 duplas. Vamos para a terceira dupla. Vou escolher alguém para jogar na terceira dupla. Fulano, o D5, D5 vai jogar aqui, D5. Tira ele fora. Tirei ele fora, certo? Esse D5 pode jogar com quem? Ele não pode jogar com o D2, que está jogando com o canhoto 1, talvez, o D4, que está com o canhoto 2, não pode jogar com ele mesmo. Então, ele tem que jogar com D1, D3 ou D6. Tem 3 possibilidades. Tudo bem? Quem que vai jogar com o D5? Vou botar aqui o D3. Quando eu puxar o D1 aqui, ele só pode jogar com quem? Com D6, Quando eu botar o D1 aqui, ele só pode jogar com D6, só tem uma possibilidade. Já está formada a última dupla, certo? Quantas possibilidades que teve? Vai ser uma dupla ou outra que vai jogar, ou vai jogar as 4 duplas? Vai jogar as 4 duplas, uma dupla e outra dupla, então eu vou multiplicar. Olha lá, 6 vezes 5 vezes 3 vezes 1. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 3, 90. 90 vezes 1, 90
possibilidade, tá? Uma das questões mais difíceis do Enem é resolvida aí praticamente com a aula de hoje, primeira aula. Entenderam ou não esse esquema? Tá? Então vai depender como que a gente vai montar. Procura na internet como é que os caras resolveram essa questão aí. Fatorial. Quer? Fizeram aí, olha, tá procurando aqui fatorial, combinação, tá? Ontem a colega mandou um exercício aqui, né, tá, que tinha achado complicado, eu falei assim, bah, não faço isso, combinação, lá em probabilidade, combinação para cá, combinação para lá, né, eu tenho um padrãozinho que eu faço, tá? Daí eu mostrei para ela e ela falou, pô, mas legal, né? Por quê? Porque eu já fiz aquele padrão que vai encaixar num monte de tipo de exercício. Então a gente vai ter que criar os nossos padrões, a gente pode até se reunir e começar a criar mais padrões, né? Ó, quando aparece isso aqui a gente faz de tal jeito. Fica melhor ainda, tá? Tranquilos? Bom, vamos adiante aqui. A questão dos mapas aqui. Essa questão do mapa aqui, ela cai demais, tá? Eu já vou explicar para vocês. De pintar. Fazer pintura. Ah, tem tantos lápis e vai pintar uma figura, tá? Então, vou mostrar para vocês. Deixa eu apagar aqui. Então, nós temos aqui, ó, exemplo 3. Olha só, diz assim, ó, dispomos de 4 cores distintas e temos que colorir o mapa mostrado na figura com os países P, Q, R e S. Então, um mapa totalmente didático, né? Agora eu vou pegar outro mapa aí, que eu acho legal da gente fazer isso aqui. Então, nós temos aqui P, Q, R e S. De modo que os países cuja fronteira é uma linha, não podem ser coloridos com a mesma cor, tá? Então aqui eu tenho 4 países. Qual é a lógica? Quantas cores ele me deu para 4 cores, tá? Eu tenho 4 cores para pintar, 4 cores para pintar esse mapa. Pessoal, por que eu não posso pintar 2 mapas da mesma cor quando eu tenho uma fronteira? Porque vai parecer o mesmo estado, vai parecer o mesmo país. Por exemplo, pintei o P de azul, azul. Se eu pintar o Q de azul também, vai parecer como se fosse um único país. Então eu tenho que pintar com cores diferentes, tá? Mas eu posso repetir as cores? Lógico que eu posso repetir, só não pode estar na fronteira a mesma cor, certo? Então quando eu for pintar, a técnica é a seguinte, tu vai pegar uma sequência de pintura, como se tu estivesse pintando. Um dos segredos da análise combinatória é sempre a gente se colocar no problema. O problema está acontecendo comigo, tá? Então, tu se colocar dentro do problema. Então, eu vou pintar o país P. Quantas cores eu tenho? Como ele é o primeiro, eu tenho as 4 cores disponíveis. Eu tenho 4 possibilidades, tudo bem? Vamos pintar no sentido horário, tudo bem? No sentido horário. Vamos pintar assim, ó, no sentido horário. Agora vem por quê? Quando eu vier por quê, o que acontece? Eu tenho as 4 cores, menos a do lado, que já está pintado, ok? Então, eu vou ter 3 possibilidades. Eu acho que até aí vai tranquilo, certo? Daí eu venho para o S. Pessoal, quando vier para o S, quantas possibilidades? Pessoal, o ponto não é fronteira, não me fala nada no exercício. Então, é assim, ó, quando for pintar no S, eu tenho as 4 cores para pintar. Sempre eu tenho as 4 cores. Quantas fronteiras eu tenho? Ah, tem 2. Não, essa aqui não está pintada. Tu só vai olhar as que estão pintadas. Então, eu tenho 4 aqui. Eu tenho uma pintada aqui em cima, eu não posso pintar da mesma cor da de cima. Então, eu tenho 3 possibilidades. Quando eu for pintar a última, agora sim, ó, já está pintado o P e o S. Então, das 4 cores para pintar o R, eu não posso pintar da cor do P, nem a cor do S. Então, aqui eu tenho 2 possibilidades. Então, a gente vai fazer uma sequência e vai imaginar pintando, tá? Então, olha só o que acontece aqui. Eu tenho 4 vezes 3, vezes 3, vezes 2. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. O dobro de 36, 72
possibilidades, tá? Eu gosto muito o mapa da região sudeste. É mais ou menos assim, ó. Eu tenho Minas Gerais, é um país é um estado bem grande. Ó, Minas Gerais. Deixa eu me achar aqui. Eu tenho São Paulo, que é aqui embaixo. São Paulo é aqui embaixo. Depois eu tenho o Rio de Janeiro, menorzinho aqui. E depois eu tenho o Espírito Santo, tá? Eu vou fazer Minas um pouquinho maior aqui. Minas ainda tem um biquinho lá em cima que é da Bahia lá. Mais ou menos isso, Espírito Santo, tá? Pessoal, a ordem, cada um vai escolher a sua ordem. Para não dizer que eu estou escolhendo a ordem, ela vai me orientar aqui. Ela vai me dizer aqui, vocês não escutam, eu vou repetir, vocês em casa. Ela vai me dizer qual ordem que ela quer pintar, tá? Só procura pegar uma sequência, tá? Qual estado primeiro que tu vai pintar? Quantas cores vão botar aqui para pintar esse estado aqui? Aqui é outro exercício, tá? Deixa eu botar isso para cá, 4 vezes 3, vezes 3, vezes 2, 72 possibilidades. E eu vou apagar isso aqui. Quantos estados eu tenho aqui? 2, 4. 4 estados. Vamos botar 6 canetinhas, 6 cores. 6 cores para pintar os 4 estados. Lógico que eu não vou usar todas as cores, certo? Qual o estado primeiro que tu vai pintar? São Paulo. Ela vai começar de baixo para cima. Ela vai pintar o São Paulo. Quando ela for pintar o São Paulo, ela tem 6 possibilidades. Pode pintar de qualquer cor São Paulo, certo? Ela escolheu, pintou o São Paulo. Escolheu uma das cores aqui, pintou São Paulo. Qual é o segundo estado que tu vai pintar? Rio de Janeiro. Ela vai pintar o Rio de Janeiro. Pessoal, o Rio de Janeiro, quantas possibilidades tem? Tem 6 canetinhas, né? 6 lápis de cor para pintar. Só que ela não pode pintar da cor de São Paulo, senão vai pensar que tudo é São Paulo. Então eu tenho uma fronteira pintada. Olha que Rio de Janeiro tem 2 fronteiras. Tem fronteira com São Paulo e com Minas, não interessa. Tem uma fronteira pintada. Então aqui eu vou ter 5 possibilidades. São as 6 menos a cor de São Paulo. Qual é o próximo estado que tu vai pintar? Ela vai pintar Minas. Quando ela pintar Minas, ela tem 6 cores para pintar Minas. Mas ela não pode pintar da mesma cor do Rio, que já está pintado, nem da cor de São Paulo, que também já está pintado. Mas faz fronteira com o Espírito Santo. E daí? O Espírito Santo não tem cor ainda. Então ela vai ter o quê? 6 possibilidades menos 2. Vai ter 4 possibilidades. Porque são as 6 menos a cor de São Paulo, senão vai parecer tudo São Paulo, e menos a cor do Rio, senão vai parecer que Minas e Rio é a mesma coisa. Quando ela for para a última, que é Espírito Santo, quantas possibilidades ela tem? São 6 cores. Ela não pode pintar da cor do Rio nem de Minas. Então 6 menos 2, aqui ela vai ter 4 possibilidades. Então isso é um exercício clássico. Eu vou mostrar para vocês o que já apareceu no Enem. A questão tem problema e o Fábio nem viu. Por quê? Porque quando eu fiz aquela questão eu caí no padrão. Tá? Então olha só. Então tem aqui 6 vezes 5 vezes 4 vezes 4. É isso, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 4. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4, 60, 120. 120 vezes 4, 240, 480. Se eu não errei as contas, 480 possibilidades. Então imagina, é como se tu pegasse 480 mapas descoloridos e largasse 6 canetinhas e vão pintar, e ninguém pintasse igual, teria 640 mapas diferentes, tá? Tranquilos? Então não dá para fazer isso à mão, né? Tem que fazer dessa maneira. Tá? Eu vou puxar aqui o exercício para a gente ver isso aqui. É o exercício aqui 17, tá? Esse exercício 17 tem um problema, tá? Eu sinceramente eu não vi o problema, por quê? Porque eu encaixei nesse padrão aqui. Tu lê a questão e vê, vou encaixar em tal problema, tá? Então olha só o que acontece aqui, ó. Eu tenho aqui o 17, ó, o 17. Diz assim, ó, o comitê organizador da Copa do Mundo de 2014 criou uma logomarca da Copa. Eu vou desenhar já a logomarca da Copa, vou dizer o que os alunos pensaram, né, perderam o tempo,
Né? Então é mais ou menos isso aqui, ó, a copa, isso aqui. A gente tem 4 dedos lá, aparece uma mão lá, 1, 2, 3, 4. Outros 4 dedos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Uma mão aqui, ó, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui e aqui. Mais ou menos isso é a logomarca da Copa, tá? Então nós criou uma logomarca da Copa composta de uma figura plana, ó, uma figura plana e com o slogan juntos num só ritmo, com as mãos que se unem formando a taça FIFA. Considere que o comitê organizador resolve utilizar todas as cores da bandeira nacional: verde, amarelo, azul e branco, tá? Então, verde, amarelo, azul e branco, as 4 cores da bandeira do Brasil, para colorir a logomarca de forma que nas regiões vizinhas tenham cores diferentes. Então não posso pintar de azul essa mão e pintar o lado de azul, senão vai parecer uma coisa só. Então se encaixa no exemplo dos mapas aqui, das fronteiras, não ter 2 fronteiras com a mesma cor, tá? De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores citadas? Bom, primeira coisa, muitos alunos leram essa questão e achavam que tinha que pintar a Copa, a taça. Não, ele diz que isso é uma logomarca, isso é uma figurinha, isso é plana, uma figura plana, uma figurinha, tu vai pintar a figurinha. Então teve aluno que perdeu tempo na prova pensando assim, tá, mas essa mão aqui vai lá por trás, isso aqui é o antebraço, é o braço, então eu vou pintar essa da mesma cor de lá. Não, nada disso, isso aqui é uma figura plana. Então é como se fosse um mapa, eu vou pegar uma sequência e vou sair pintando. Quantas cores eu tenho para pintar? Olha só, 1, 2, 3, 4, tem 4 cores, certo? Vamos pegar uma sequência aqui. Eu vou pintar essa mão primeiro. Quantas possibilidades eu tenho para pintar essa mão? 4 possibilidades, qualquer uma das 4 cores, porque eu estou começando por ela, certo? Quando eu for pintar essa região do meio aqui, ó, região do meio, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho as 4 cores, mas não posso pintar da cor da mão que eu já pintei. Então tenho 3. Vê se vocês estão entendendo. Agora eu vou pintar esta mãozinha lá de cima lá. Eu tenho 4 cores. Só não posso pintar da cor desse meio, ó. Então aqui vai ser 3 possibilidades, ó. Das 4 só não pode ser dessa cor. Quando eu for pintar essa mão aqui, ó, quantas cores eu tenho? Tem 4 cores, mas eu não posso pintar dessa região que eu já pintei. Observe que para baixo não me interessa, não está pintado. Então aqui eu tenho 3 possibilidades. Quando eu for pintar essa, por isso que tem que ser uma sequência. Quando eu for pintar essa já está pintada. Então eu tenho as 4 cores menos essa de cima. Então aqui eu tenho 3 possibilidades. E aqui a mesma coisa, eu tenho as 4 cores menos a do lado, 3 possibilidades. Eu fiz isso direto na prova, por quê? Porque eu encaixei nesse modelo aqui. Quantas possibilidades tem? Olha lá. 4. Ó, 4, vou dar um risquinho para não me perder. Na prova eu faço isso. 3, 3, 3, 3 e 3, ó. Botei todas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou. Olha lá, vou multiplicar. Olha só o que eu fiz. Ah, mas eu falava que tinha que anular tal coisa, agora eu comento o que o pessoal pensou. 3 vezes 3, ó, dá 9. 3 vezes 3 dá 9. 3 e 4. 4 vezes 3 dá 12. 9 vezes 9 dá 81. 81 vezes 12, 81 vezes 10 dá 810 vezes 10, mas tem 2. 2 vezes 81, 162. Dá 2, dá 7, 972 possibilidades. Vê se não tem essa alternativa aí. 972 possibilidades é a letra E. Esse é o gabarito da prova, tá? O que eles alegaram que essa questão deveria ser anulada? Né? O cara poderia pintar essa taça assim, ó. Tá? Eu vou fazer simplificado aqui, só para a gente ter uma ideia. Pintar assim, ó. Pegar, em vez de usar as 4 cores, pegar azul e amarelo. Pintar azul, amarelo, azul, azul, amarelo e azul. Tá? Então, eu não contei essa possibilidade, eu contei usando as 4 cores. Quando eu venho para cá, eu tenho 4 cores menos uma, né? Mas eu não contei essa possibilidade aqui, né?
tá? Mas é um exercício clássico, tá? Então, análise combinatória, se a gente se aprofundar, a gente vai ficar maluco, né? Ah, mas tem mais isso, tem mais aquilo, tá? O cara da banca fez a questão, provavelmente ele fez baseado em alguma outra questão, que já existe. Então, quanto mais modelos a gente souber, melhor. Tranquilos? Mas por ele dizer que tem que usar todas as cores da bandeira, não daria para anular isso? Tá, exatamente. Tentaram anular por causa disso, tá? Porque a gente não poderia pintar só de azul e amarelo? Sim. A questão é essa, eu estou mostrando uma possibilidade aqui que eu poderia... eu contei isso aqui, né? Tá? Sim. Então ele fala que tem que usar as 4, obrigatoriamente tem que usar as 4, e aqui eu usei só 2, eu poderia usar 3, tá? Então ele botou que teria que usar as 4 cores, se tirar aquilo do exercício fica perfeito, tá? Bom, esse exercício também é clássico de pintar bandeiras, e as bandeiras eu acho legal por causa da sequência aqui, ó. Olha esse exercício de bandeiras aqui, ó, listadas. A gente tem alguns países que tem bandeira assim, né? Claro, são só 3, né? Que é França, Itália, esse tipo de bandeira, México, né? Com cores na vertical, às vezes na horizontal. Olha só, vocês vão pintar aqui, eu botei 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisórias. E vai ser dado aqui para vocês 6 cores. 6 cores. Tá? Pessoal, mesmo esquema, só não pode ser da cor do lado. Olha como nos engana esse exercício. Quando for pintar, vou pegar uma sequência daqui para lá, tá? Quando eu for pintar essa primeira, quantas cores eu tenho para pintar a primeira? 6. Quando eu for pintar a segunda, tem quantos? 5, porque eu não posso pintar a cor anterior. Até aqui vai todo mundo legal. Agora a próxima, quantas cores eu tenho para pintar? Pessoal, 6 cores, menos a anterior que já está pintada, então é 5. A próxima, essa aqui, eu tenho as 6 cores, só não posso pintar da cor anterior, porque eu posso repetir. Por exemplo, se eu botar aqui azul, tá? Amarelo, verde, eu posso botar azul aqui? Posso, então eu estou contando o azul de novo. Então eu tenho as 6 cores menos uma, 5, 5 e 5. Então assim que vai formar. Tá? Esse exercício aqui de repetição, tem exercício de números também, que diz assim, ó, uma sequência de números que não tenha 2 números repetidos na sequência. Então assim, ó, não vale assim, ó, 2, 3, 5, 5, 7. Ó, não pode ocorrer isso aqui, ó. Não pode ocorrer 2 números na sequência. Como é que tu faz aqui, ó? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não pode ter 2 números na sequência repetido. Quando for fazer aqui, quantos números tu tem para colocar? 10. 10 dígitos, do 0 até o 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando for botar esse número aqui, como não pode ser repetido do lado, tu tem 9 possibilidades. Concorda comigo ou não? Só não pode o número que tu botou aqui. Quando tu botar aqui, é 9 de novo, porque vale os 10 de novo, porque eu posso ter números repetidos. Eu poderia ter o 2 aqui, por exemplo, ó, 2 e 2, não faz mal. Só não pode ter repetidos colado no outro. Então aqui seria 9, aqui seria 9, aqui seria 9. São os 10 números na hora de preencher, são os 10 dígitos menos o anterior, para não ter 2 na repetição. Tá? Já vi exercício desse tipo. Tá? Então algumas coisas que eu vou comentando aí, para a gente ir se ligando. Deixa eu ver aqui. Tem um exercício que eu quero fazer. Como é que a gente está de horário? Agora eu me perdi. É 8h30, 9h30 até as 10 horas. Estamos folgados. Tá? Tem um exercício que eu vou puxar aqui, por causa de uma dúvida da colega lá de probabilidade, e eu falei que era um clássico. Tá? É o exercício 10, eu acho. Não, não é o 10, é o 7, olha só, o 7. Esse exercício 7 a gente faz mais fácil quando a gente estudar a permutação, tá? Eu vou fazer aqui usando o PFC, vai ficar mais difícil o exercício na resolução. Depois eu faço por permutação embaixo ali, porque é um assunto que a gente vai ver na próxima aula. Então, olha só, na comemoração de suas bodas de ouro, o senhor Manuel e a dona Joaquina resolveram registrar o encontro com seus familiares através de uma foto. Então ela vai tirar uma foto, né? O casal ali, o Manuel e a Joaquina. Uma delas, sugerida pela família,
foi os avós com seus 8 netos. Então a foto vai ser os avós. Então eu vou botar assim, o Manuel, a Joaquina e os 8 netos. 8 netos, tá? Daí diz assim, por sugestão do fotógrafo, na organização para a foto, todos os netos deverão ficar entre os seus avós. Então os avós vão ficar nas extremidades da foto e ali dentro vai ficar os netos, e daí a ordem tem várias possibilidades. Não diz que é do neto mais novo para o neto mais velho, não tem uma organização, então tem várias possibilidades dessa foto sair, tá? Na organização para a foto, todos os netos deverão ficar entre seus avós. De quantos modos distintos, ou seja, de quantas maneiras diferentes, o senhor Manuel e a dona Joaquina podem posar para essa foto com seus netos? Pessoal, fazer para o PFC a gente tem pouca ferramenta, tá? Depois eu vou fazer bem rapidinho aqui esse mesmo exercício. Então tu vai pensar, qual é a possibilidade? Eu vou botar o Manuel no lado esquerdo da foto e a Joaquina no lado direito. E aqui eu vou botar 8 cadeiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadeiras, 8 cadeiras e a Joaquina. Tudo bem? Tranquilos? Beleza? É tão clássico esse exercício, não sei se tem na minha apostila, mas tem um que são lá os 8 netos, tantos netos, e um bebê. Daí o que acontece? Tu faz normal com os 8 netos, mas o bebê tem que ir no colo de alguém. Daí o que acontece? Tu multiplica pelo número de netos, a foto. Vai ter o bebê no colo do neto 1, o bebê no colo do neto 2 e assim por diante. Então depois a gente começa a pegar a lógica, aumenta as possibilidades de a gente acertar os exercícios de análise combinatória. Tá? Sempre eu digo que se for difícil a gente vai bater cabeça, tá? Porque a gente tem que pensar nesses detalhes. Então olha só, eu botei aqui o Manuel aqui e a Joaquina aqui, tá? Agora vou lá, tem 8 netos, 8 netos, são 8 cadeiras. Na primeira cadeira, quantas possibilidades tem para sentar ali? Ó, vem os netos, vem 8 correndo, qualquer um dos 8 pode pegar a cadeira. Então tem 8 possibilidades. Quando um sentar na primeira cadeira, na segunda cadeira, quantos podem sentar? 7, porque um já sentou na anterior. Na terceira cadeira, dos 8 netos aqui, 2 já estão sentados. Então vou ter 6. Aqui 5, aqui 4, aqui 3, aqui 2 e aqui 1. Tranquilo? Quando chegar no último, só tem um neto e uma cadeira. Ele vai sentar ali. Pegaram o esquema ou não? Então isso é uma possibilidade, mas eu tenho outra possibilidade. Ó. Ou a Joaquina vem na esquerda e o Manuel vem na direita. E tem os 8 netos aqui. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que vai ter a mesma possibilidade. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Deixa eu ver como é que está a resposta disso aqui, que vai dar um número gigante. Eles fizeram. Quando eu fizer essa multiplicação aqui, que agora eu vou ter que ver como que eu faço. Ó. 5 vezes 4 é 20. Aqui é legal de fazer. 20. Tá? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6, ó, 36. 8 vezes 7 dá 56. Na hora da prova o cara tem que se organizar, né? Isso aí é um troço que eu imaginei que eu vou fazer assim. Bom, aqui eu vou fazer 36 vezes 56, que é o pepino. Depois eu multiplico por 2 e multiplico por 10. 56 vezes 36, 6 vezes 6, 36, vai 3, 6 vezes 5, 30, 33. 3 dá 18, vai 1, 15 e 16. Se eu não errei as contas aqui, 11 vai 1, 4, 10, 2016. Eu vou dobrar esse número, porque eu vou multiplicar por 20, 4.032 e botar um zero. Olha só, 40.320 fotos com Manuel na direita e Joaquina na esquerda. Quando eu troco os avós, tem mais 4.320 fotos. Por que é mais? Porque é o avô na direita, na esquerda e a avó na direita, ou a avó na esquerda e o avô na direita. Quando eu somar, 80.640. Você já não errou conta? 80.640, a resposta é a letra D, tá? Claro que isso aqui, na aula que vem, esse mesmo exercício, a gente vai ter as permutações. Quem já conhece o conteúdo,
faria o seguinte, ó. O cara vai pensar aqui, ó, no Manuel e na Joaquina, e aqui no meio tu vais ter 8 netos e 8 cadeiras. Quando o número de elementos e o número de posições é o mesmo, é permutação. Permutação é só trocar de lugar. Daí que seria a permutação de 8. Seria 8 fatorial e eu teria que permutar os avós. Tá? Mudar eles de lugar. Então, permutação de 2. Não vou fazer aqui, mas se fizer a permutação de 8 e multiplicar aqui por 2, ó, a permutação de 8. Dá para fazer aqui, ó, a permutação de 8. O que é permutação de 8, pessoal? É 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, isso aqui vai dar 2 fatorial, que é 2 vezes 40.320, que dá os 80.640. Então, com a aula que vem, a gente faz ele bem mais simples, tá? Tranquilos? Conforme a gente tem mais ferramentas, a gente consegue fazer o exercício mais curto, tá? E a aula de hoje ela é muito importante, tá? A maior dúvida dos alunos em análise combinatória é arranjo e combinação, tá? Eu vou explicar para vocês o que é arranjo e combinação e eu vou fugir do arranjo, porque todo exercício de arranjo dá para fazer para o PFC. Arranjo e PFC é a mesma coisa aqui para nós, tá? Então, é arranjo, tá? Vamos fazer para o PFC. Que é isso aí? Por isso que essa aula é bem importante, tá? Tranquilos? Agora vamos voltar lá para a nossa teoria lá, que a gente ainda tem um exemplo aqui de placas, tá? Temos um exemplo de placas aqui. Fábio, tanto nesse exemplo que eles têm que os avós têm que ficar nos extremos, quanto naquele que eu te falei do amigo secreto, eu posso meio que considerar eles como um bloquinho, que eles ficam tipo em lugares fixos, eles não ficam um do lado do outro. Mas eu posso fazer tipo aquele que a gente faz. Não, eles estão em lugares fixos, mas não são blocos. Pois é. Mas Os blocos é quando tu precisa deslocar junto. Sim. E depois tu troca entre eles, tá? Vocês não estão escutando em casa, a colega aqui fez um exercício que foi anulado. Ela me mandou a questão, eu falei assim, essa questão foi anulada. Mas vamos resolver como que quem criou pensou. É um exercício de probabilidade, tá? Eu não me lembro bem qual era a pergunta, mas era a questão do amigo secreto, era um casal. Então o casal, sei lá, saiu um do casal no primeiro amigo secreto, todo mundo conhece a brincadeira de amigo secreto, o enunciado explica tudo, né? Que um revela o amigo, aquele revela o próximo e assim, e a esposa ser a última, certo? A esposa ser a última. Então seria assim, ó, como se fosse o amigo secreto, o avô e a avó. O avô sai de primeiro e a avó de último. E tem os netos no amigo secreto aqui. Tá? Se encaixa nesse modelo, por isso que eu estou fazendo esse modelo. Claro que lá é probabilidade, tem um detalhezinho a mais. Tá? Então o que acontece aqui? Ó? Sai o avô e sai os 8 netos e encerra o amigo secreto com a avó. Mas poderia começar com a avó, os 8 netos e encerrar com a avó. Essa era a condição do enunciado do problema. Por que foi anulada a questão? Porque a gente sabe que o amigo secreto real nem sempre vai cair os 8 netos aqui no meio. Pode sair o avô, tirar um neto tirar outro neto, e esse neto já tirar a avó, fecha o ciclo. Daí tem que fazer de novo o amigo secreto. E daí o exercício vira uma loucura, porque tu vai considerar que vai ter só um neto no meio, vai ter 2 netos e fecha o amigo secreto, 3 netos, daí fica uma loucura. Tá? Mas o que eles pensarem e tem a resposta é justamente isso. Chegou na prova, se tu perceber isso, eu não perceberia. Tá? Mas se tu perceber isso, não, mas é chamado permutação caótica, tá? Para resolver isso aí, é um problema. Se tu perceber isso aí, está muito além do Enem. Quer dizer, o cara que rateou quem fez a questão. Então tu vai fazer pela maneira simples, tu vai encaixar nos nossos modelos. Encaixando esses modelos aqui, a gente fez ontem que a gente fez essa questão, né? Pelo WhatsApp lá, então ela viu, vamos resolver. Então eu considerei que o marido foi o primeiro que foi revelado, né? E a esposa foi a última. E todos, eram 10 pessoas, e todos 8, era 10, né? Todos 8, exatamente isso aqui, né? E todos 8 estavam ali no meio. Daí eu falei assim, e no dia da prova ao vivo, eu faria isso.
tá? Mas isso é o correto? Não, mas é o que o exercício me proporciona de fazer, tá? Que nem a da taça que eu fiz e nem percebi, o pessoal ficou discutindo na internet, vai ser anulado, aí que os alunos me chamam, né? Vocês vão me chamar, né? Fábio, tal questão vai ser anulada mesmo? Eu falei, nem sei. Como é que é a questão? Porque no dia da prova não tem acesso na prova, a não ser que eu me inscreva, que eu me esqueço sempre de me inscrever, né? Que eu me inscreva no Enem, eu vou lá, faço a prova e tenho a prova, que é o que muitos fazem, né? Mas eu não tenho a prova, eu vou ver só no outro dia a prova, que daí está nos sites todos e daí já se discutiu que vai ser anulado, tá? Eu geralmente, se eu não escuto nada, eu vou lá, faço do meu jeito, tá? Tranquilo? Clareou bem isso aí, né? Tá? Clareou bem. Bom, voltando para cá, vamos lá para exemplo 4 aqui, para a gente encerrar essa teoria. Essa matéria ela é muito diferente da geometria, né? Que a geometria é aquele negócio, né? Quanto mais ferramenta, tu só tem que encaixar as ferramentas, né? Eu não sei explicar para vocês, mas assim, a análise combinatória tem que ter o raciocínio do momento. E a geometria não, tu desenvolve o raciocínio antes e tu treinando, tu vai aplicar aquilo na hora da prova. Agora, na análise combinatória, tu tem que ler, fiz um monte de exercício de senha, chega lá, cai um exercício de outra coisa, tá? De um código de barras, daí tu tem que adaptar. Então, o problema da análise combinatória a gente está meio preguiçoso quando a gente estuda da adaptação. Então, a gente tem que adaptar, tá? Aqui era os avós, uma foto, e lá era um amigo secreto, tá? Parece coisas tão diferentes e tu vê que é exatamente a mesma coisa, tá? Bom, vamos no exemplo 4 aqui. Exemplo 4. Vocês viram que as placas dos nossos automóveis estouraram, né? Tá? Então as placas, o meu é a placa velha ainda, né? Tá? Então tem a placa lá do meu automóvel, né? Que tem 3 letrinhas e 4 números. Ó, algarismo, 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 né? E aqui letra, letra, letra. Tudo bem? Quantas placas com esse modelo, né, é possível, tá? Eu vou fazer 52 anos, tá? Eu peguei umas placas amarelas, que eram 2 letras só, tá? Aqui em Rio Grande era HH que começava, 2 letras, né? Eu acho que eram 4 números aqui, então eles meteram uma letra a mais, então eles multiplicaram por 26 vezes mais, né? Agora, o que eles fizeram? Olha só, quantas possibilidades nas placas antigas eu tenho? Ó, letras. Eu tenho 26 letras no alfabeto, tá? 26 letras. Mas às vezes é 52. Por exemplo, em senha, o enunciado vai ter que te falar se uma letra maiúscula e uma minúscula faz diferença. A gente sabe que faz, né? Vai botar um e-mail, põe uma letra maiúscula ali e já não vale. Tá? Então, cada casinha que tem para mim colocar ali, numa senha, eu tenho 52 possibilidades, que o A maiúsculo é diferente do A minúsculo. Em placa é tudo maiúsculo, então eu tenho 26, 26, 26. E algarismos, pode ser do 0 até o 9, tem 10 possibilidades, 10, 10, 10, certo? Bom, o que eles fizeram? Estourou isso aqui. Qual é a quantidade de placas possíveis que tinha antigamente? 26 vezes 26, 26 elevado ao cubo, vezes 10 elevado na quarta. Tá? Daí nós temos aqui, ó, no exemplo 4, diz assim, ó, quantas placas do Mercosul podemos formar com 4 letras maiúsculas e 3 algarismos? Então, 4 letras maiúsculas, 1, 2, 3. Ó, letras maiúsculas, ó, entrou uma letra aqui, ó, trocou esse 10 aqui, ó, esse algarismo, e entrou uma letra aqui, ó, tá? Fechou, né? Algarismo, algarismo e algarismo, certo? Bom, aqui eu vou ter a total quantidade de placas hoje que eu posso ter, certo? Letras, eu tenho 26 letras, porque é só as maiúsculas, vezes 26, vezes 26, vezes 26. Ó, deu 26 elevado a 1, 2, 3, 4. E algarismos eu tenho 10, 10 e 10. 10 elevado na terceira. Disto eu passei para isso. Tranquilos? Quantas vezes aumentou
E agora? Vou dividir uma pela outra. 26 na quarta, vezes 10 na terceira, sobre 10 na quarta e 26 na terceira. Vamos cortar isso aqui, ó. 26 na terceira com 10 na quarta. Isso aqui corta aqui com 10 na quarta. 2,6 vezes. Então a quantidade de placas, não sei quantos anos isso, estou com 52 anos, eu era guri, eram outras placas, eu acho que durou 40 anos, tá? Essas placas antigas, 40 anos. Agora eu tenho, claro que não é linear o crescimento da população, mas eu tenho quase 3 vezes mais números de placas para fazer em relação às antigas, 2,6 vezes. Entenderam esse esquema das placas? Tranquilos? Vamos fazer um exercício aqui, legal. Deixa eu ver aqui. Depois pode fazer esse, o 5, o primeiro, que é o do 7. 5 de que página? Na 63. 63. O Enem de Libras? Isso. Tá. Do CEP. Vamos fazer ele então. E no outro exemplo aqui, sem repetição, a gente só vai descontando as letras normal, né? Desse das placas que tem aqui embaixo. Isso, das placas aqui, sem repetição, seria 26 vezes 25 vezes 24, vezes 23. Aqui 10 vezes 9 vezes 8, tá? Que daí não vale letra repetida. A minha placa mesmo tem 3 números repetidos, tá? Eu fiquei em dúvida nesse também, porque não sabia se era só os algarismos que era sem repetição ou se eram as letras também. Sim, vai diminuindo. Olha só, a 5 da página 63 é uma questão de Enem, diz assim, ó, o código de endereçamento postal, CEP, código numérico constituído por 8 algarismos, né? 2, 4, 5, 6, 7, 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 algarismos, né? Constituído por 8 algarismos. Seu objetivo é orientar e acelerar o encaminhamento, o tratamento e a distribuição de objetos postados nos correios. Ele está estruturado segundo o sistema métrico decimal, sendo que cada um dos algarismos que compõem codifica região, sub-região, setor, subsetor, divisor de subsetor e identificação de distribuição, conforme apresenta a ilustração. Daí ele me deu aqui, ó, cada número desse é uma coisinha e esses 3 últimos é outra, tá? Bom, o Brasil encontra-se dividido em 10 regiões postais para fins de codificação. Cada região foi dividida em 10 sub-regiões. Cada uma dessas, por sua vez, foi dividida em 10 setores. Cada setor dividindo em 10 subsetores, tudo é 10, né? Por fim, cada subsetor foi dividido em 10 divisores e subsetores. Além disso, cabe que os 3 últimos algarismos após o hífen são denominados sufixos e destinam-se à identificação individual de localização, que são as ruas, né? Unidades correios, a faixa de sufixo utilizada para codificação dos logradouros brasileiros inicia em 000 e termina em 0999, tá? Quantos CEPs podem ser formados para codificação do logradouro no Brasil? Tá, deixa eu ver aqui as alternativas. Quantas regiões a gente tem? São 10 regiões, né? 10 regiões postais. Então, aqui eu tenho 10. 10 regiões, ó. Aqui as regiões. 10 regiões, certo? Depois, cada região tem 10, tudo é 10, né? 10 sub-regiões. Então, 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, aqui vai dar 2, 4, 5. Aqui vai dar 10 na 5. 10 na 5, tudo bem? Feito? Agora vem esse final aqui, que é de 000 até 899. Tu tens quanto? 900 números aqui, ó. Tem 900 números aqui.
que é 1, 2, 3, 899, mais o 000, tens 900, tá? Então, nós temos aqui 9 vezes 10 na 2. 9 vezes 10 na 2. Tranquilo? Bom, agora tem que ver se a gente vai multiplicar ou vai somar isso aí, certo? Então, quando a gente monta aqui, ó, nós temos esta parte toda das regiões, sub-regiões, combinada com 900. Então, é multiplicação. Então, eu vou ter 9 vezes 10 na 7. Resposta letra E.